tarde. Eu, Adriana Carvalho, mais uma vez aqui no programa Qual é o Seu Projeto? E o projeto de hoje é muito interessante, é de grande relevância. Vamos falar sobre Start Day, que é um treinamento para gerenciar inteligência emocional e comportamental. Olha só que interessante. E para falar desse assunto para a gente, temos a honra aqui de receber o Tony Jesus, que é treinador de pessoas, empresário, escritor e mentor. Boa tarde, Tony, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Adriana, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Um privilégio muito grande estar aqui e que bom estar aqui com você. Obrigado aí, viu? Tony, explica pra gente aí o que é Start Day. Adriana, é interessante eu explicar um pouco de onde que surgiu esse Start Day, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo assim, isso aqui é um mero treinamento e é muito mais que isso. Deixa eu explicar por quê. Você deve ter percebido que eu tenho um problema na minha mão direita e o meu braço esquerdo é atrofiado. Com roupa acaba não dando para perceber tanto e talvez as pessoas devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com treinamento? Tem tudo a ver com treinamento. Porque por muito tempo eu acreditei que pelo fato de ser diferente, eu não ia conseguir ter resultado na minha vida. Tudo que eu começava a fazer, eu acreditava que eu não fosse conseguir, que eu não fosse dar conta pelo fato de ser diferente. Você já parou para pensar quantas pessoas às vezes têm uma pinta no nariz, ou às vezes a pessoa se acha diferente e ela começa a se colocar para baixo? E eu vivenciei isso na prática, até que um dia eu comecei a trabalhar minha mudança de mentalidade. E quando eu comecei a trabalhar minha mudança de mentalidade, eu comecei a perceber que isso estava apenas na minha mente. E hoje é muito fácil, muito simples falar. Só que quando você está vivendo isso, você literalmente limita a sua vida. E quando eu comecei a perceber que esse conhecimento poderia ajudar a vida de outras pessoas, porque a partir do momento que eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu não achava que eu fosse casar, eu casei. Eu não achava que eu fosse promovido, fui promovido, fui para o estado de São Paulo, tive a oportunidade de gerenciar mais de 30 cidades. E aí chegou no momento que eu quis passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, por que o Start Day? Porque na nossa vida, você já deve ter passado por isso também, chega um momento que você precisa de dar um start. Chega um momento que você precisa de apertar o play. E apertar o play para quê? Para se dar a oportunidade de viver algo novo. Então, o Start Day, ele é um treinamento desenvolvido para trabalhar principalmente a sua mentalidade. Agora, é claro, tem muito estudo por trás, mas além de muito estudo, aqui vocês têm a oportunidade de falar com alguém real, de alguém que de fato passou pelo processo. Então, o Start Day, ele não é um evento para você pegar, começar a anotar e ficar só anotando assistindo a palestra. Ele é um treinamento vivencial. Foi através da minha história de vida e dos meus estudos que eu desenvolvi o Start Day. Estamos trazendo agora para o Centro-Oeste, né? Além do Start Day, você tem mais projetos também, né? É verdade. Eu me considero uma pessoa apaixonada por essa área do desenvolvimento humano. Uma vez que você começa a trabalhar, e quando eu comecei a perceber como isso pode impactar a vida, você começa a querer ajudar outras pessoas. E eu comecei a me perguntar, por que eu deveria ficar com esse conhecimento apenas para mim? É por isso que eu coloquei o nome de Start Day, que é justamente para você dar um start no novo, uma nova fase da sua vida. Essa é a ideia central. E nesse treinamento, você vai falar sobre métodos para adquirir o equilíbrio emocional. Fale sobre isso pra gente. É verdade. Eu vou contar um negócio para você, né? Hoje, eu saí de casa, estava no trânsito, aqui em Goiânia, e você sabe que o trânsito de Goiânia é abençoado, né, pessoal? O trânsito de Goiânia é muito abençoado. E aí eu estava observando, tinha um carro na minha frente. Esse carro, ele deve ter dado uma cochilada, ou deve ter olhado no WhatsApp. Ele começou a jogar o carro em cima do carro que estava da direita dele. Aí sabe o que o carro da direita fez? Ele afastou para não bater, mas ao mesmo tempo que esse carro afastou para não bater, ele jogou o carro para cima do carro que quase tinha atingido ele. E eu comecei a observar aquela situação e falei assim, gente, olha aonde que isso vai parar. Mais para frente, o cara acelerou o carro e tentou jogar o carro na frente de novo. Agora, Adriana, provocando uma briga, aonde que poderia chegar uma situação como essa? E olha só, o que eu estou falando aqui agora não é uma exceção. Isso acontece todos os dias. E aqui eu estou dando um exemplo de trânsito, mas
Quantas pessoas já falaram, por exemplo, coisas para os filhos que não gostariam de ter falado? Quantas pessoas que poderiam ter se dado a oportunidade de ser promovidos no trabalho, mas ele perde a cabeça, ela perde a cabeça e muitas vezes ela acaba perdendo aquela grande oportunidade. Se tem uma habilidade que o ser humano ele precisa desenvolver mais do que nunca, é algo chamado inteligência emocional. Inteligência emocional você adquire com prática, você adquire também com a vida. Agora, quantas pessoas se dão a oportunidade de passar por um processo? Porque tem muita gente, Adriana, que elas consideram que o resultado na vida ela é determinada pelo seu lado racional. É como se as pessoas soubessem exatamente o que elas vão fazer a todo momento. E a gente sabe que não é assim que funciona. Nós estamos aqui numa sala fechada. Se entrar um animal agora aqui nessa sala, será que nós vamos ficar tão serenos como nós estamos aqui? É claro que não. Então, na realidade, o que conduz boa parte dos nossos resultados é o nosso lado emocional. Então, se você não se der a oportunidade de trabalhar o seu lado emocional, seja você um assalariado, seja você um empresário, você vai ter os seus resultados limitados. Porque quando você mais precisar, a sua programação mental ela pode te penalizar. Tony, e quais são as ferramentas para esse treinamento do Start Day? No treinamento Start Day, nós utilizamos várias ferramentas. Eu gosto de falar que, como eu coloquei para vocês agora há pouco, a ideia não é você ficar ouvindo mais um conteúdo. Porque vamos lá, pessoal, vocês estão me ouvindo aqui agora, mas acessando o Instagram, por exemplo, Adriana, a pessoa vai ter acesso a várias outras lives. Hoje, na realidade, nós temos até excesso de informação. Então, quando eu falo treinamento, ele é algo para ser vivenciado, aonde você vai ter a oportunidade de usar todos os seus sentidos. Porque uma coisa que eu gosto de explicar, Pedro, a todo momento nós estamos aprendendo. Mesmo que você não queira, você está aprendendo. Agora, por exemplo, nós estamos aqui no local onde está refrigerado. Então, eu estou aprendendo sobre as suas perguntas, eu estou aprendendo sobre as pessoas que estão ao meu redor, eu estou aprendendo sobre o que eu estou falando, eu estou aprendendo sobre a temperatura do ambiente. E tudo isso são formas de aprender. Então, a gente trabalha usando os sentidos da pessoa para que ela, de fato, possa ressignificar e trabalhar a questão das travas emocionais, que é o que limita a pessoa de dar andamento na vida dela. Muitas vezes ela tem muito conhecimento, mas na hora de colocar em prática, tem alguma coisa que trava. Então esse é um treinamento para ser vivenciado. A pessoa literalmente ela vai colocar a mão na massa para que ela tenha uma experiência vivencial. Não é apenas uma palestra. E muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela tem que ela é travada em alguma coisa, às vezes é um trauma de infância, alguma coisa que ela viveu e ela nem sabe do que se trata, né? Não tem esclarecimento por que a vida não anda, no profissionalismo, na vida afetiva, em todas as áreas. E aí você trabalha também essa questão? Excelente pergunta, Adriana. Assim, às vezes as pessoas, você que é empresária que está me ouvindo aí, você chega na sua empresa. E o colaborador sabe, parece que o colaborador, você sabe que o colaborador, ele é um colaborador que tem muito para entregar, mas é como se ele estivesse entregando apenas 10% de todo o potencial que ele tem. Será que alguém sai de casa pensando assim, eu quero dar errado? Eu vou começar o meu dia, eu quero que o meu dia dê ruim. Será que alguém começa o dia assim? É claro que não. Então o que acontece, Adriana? Eu vou dar um meu exemplo, tá? Eu tinha uma crença que eu era muito feio. Teve uma época, eu devia ter mais ou menos, acho que uns 8 a 9 anos de idade, talvez até um pouco menos que isso. Teve uma pessoa que virou para mim e me chamou de Batoré. Você deve conhecer, lembra do Batoré? Acho que Praça é Nossa, né? Se não me engano, Batoré na Praça é Nossa. Por quê? Pelo meu jeito. Eu ando de uma maneira diferente do meu braço. E aquilo ali para mim doeu mais do que me dar um burro na minha cara. E devido a eu ter escutado isso lá atrás, eu criei uma crença que eu era muito feio. Eu criei uma crença que eu era incapaz de conquistar uma outra pessoa, de conquistar uma mulher. Só que isso estava lá no meu subconsciente. Então eu tive que fazer um trabalho de mentalidade para que eu conseguisse reverter isso, para que eu de fato conseguisse ter resultado nessa área da minha vida. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem muitas pessoas que elas não têm resultado
que elas não conseguem atingir um resultado na vida. Entenda o seguinte, pessoal. Às vezes você está me ouvindo aí e tem pessoas que definem resultado apenas como questão financeira. Quando eu falo de resultado, eu estou falando da sua vida como um todo. Eu estou falando de finanças, sim. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de saúde. Eu estou falando da vida como um todo. Então, existem muitas situações. Eu vou te dar um exemplo de alguma coisa algumas situações que acontecem que as pessoas não têm noção. Mas você sabia que existem pessoas que às vezes estão com sobrepeso pelo fato de ser uma maneira delas se proteger? Exemplo, na fase ali da adolescência, infância, na fase da infância, alguém mexeu com ela, ela não gostou. Então lá no subconsciente dela, ela começou a instalar algumas coisas como: homem não presta. Se eu começar a chamar a atenção dos homens, eu vou me ferir. E a mulher cresce. Aí você sabe qual que é uma maneira que ela tem de se proteger para que os homens não chamem a atenção? Ela começa a comer de maneira descontrolada. Só que às vezes ela não tem uma noção disso. Ela não tem uma noção que o fato dela estar comendo de uma maneira descontrolada, na realidade, é uma crença que foi instalada lá atrás, uma maneira dela se proteger. Então, estou dando um exemplo de algo corriqueiro que acontece, que às vezes a pessoa não tem noção disso, e ela coloca todo o potencial que ela tem, do subconsciente, a programação mental dela, ela coloca isso para trabalhar contra ela. E um dos objetivos do treinamento é que ela tenha mais clareza disso, para que ela consiga reverter a situação e ela coloque o sistema para trabalhar a favor dela, que dá para fazer isso também. Tony, tem uma pergunta aqui. Oi, Tony, meu nome é Mariana Santos e eu sou de Brasília. Oi, Mariana, abraço para você e pessoal de Brasília. E ela diz o seguinte: como a inteligência emocional pode ajudar em situações de conflito familiar? Eu tenho sérios problemas com minha mãe, que é muito abusiva. Mariana, boa tarde. Obrigado aí pela sua pergunta. E a inteligência emocional, na realidade, ela pode ajudar em todos os aspectos, independente do local que você esteja. E no ambiente familiar, isso é muito comum. Então, uma dica que eu posso te dar é, se der a oportunidade de passar por um processo como esse, e aqui eu estou falando do Start Day, que é tema da nossa apresentação, mas na sua região, você é muito bem-vindo a participar do treinamento, mas, eu não quero ir para Goiânia. Com certeza na sua região deve ter um treinamento focado nesse assunto também. Mas uma coisa que você pode começar a fazer é trabalhar o autoconhecimento. Porque quando eu começo a trabalhar meu autoconhecimento, eu começo a entender melhor quais são os meus limites. Quer ver um exemplo, Adriano? Por muito tempo eu não sabia disso. Eu, com fome, me transformo em uma outra pessoa. E pode parecer muito básico o que eu estou falando aqui agora. Só que tem pessoas que não respeitam isso, tem pessoas que não têm consciência disso. A pessoa ela teve uma péssima noite, ela comeu muito mal, o estado emocional dela está uma catástrofe e ela quer resolver um problema com o filho. Então, se eu puder dar uma dica para ela aí, eu colocaria: comece entendendo você. E um segundo ponto, Adriana, dando um bônus aqui para você, é você começar a entender que todas as pessoas elas são diferentes. As pessoas são diferentes. Eu não acredito que as pessoas são iguais, porque a personalidade ela é diferente. Então, às vezes, o jeito mais áspero de falar, porque tem pessoas que falam que tem o pulso mais firme. E se você não estiver bem emocionalmente, você acha que esse falar firme, a pessoa ela está te agredindo. E na realidade não é que a pessoa está te agredindo, é que a maneira dela expressar é diferente. Tem pessoas que elas gostam mais, elas são mais sentimentais, tem pessoas que são mais frias. Então quando você começa a olhar com a ótica do outro, você começa a conviver melhor. Tem uma ferramenta que eu gosto de fazer, Adriana, essa é fácil de explicar. Inclusive no contexto que nós estamos aqui, vai ficar muito legal de explicar isso. Eu não sei se está dando para mostrar, mas tem uma cadeira vazia aqui, uma terceira cadeira. E toda vez que você estiver numa situação de conflito, imagina que eu estou em conflito com a Adriana. O que você pode fazer para você começar a entender melhor o que você está vivendo? Primeiro você vai descrever o fato. Então, eu estou incomodado com a situação. Aí, imagina que eu começo a descrever o fato. Depois eu vou me colocar no seu lugar. Quando eu falo isso para a Adriana, como é que a Adriana se sente? Eu vou começar a imaginar
recebendo essas informações. E depois que eu vivenciar o seu papel, eu vou vivenciar um terceiro papel. Qual é o terceiro papel? É como se fosse um juiz. É alguém que não está do meu lado, não está do seu lado, mas é alguém que consegue interpretar essa situação. Quando eu estou agindo assim com a Adriana, qual é o parecer dessa terceira pessoa? Quando a gente começa a fazer essa atividade, você começa a sair um pouco do seu campo ali, que está todo mexido as suas emoções naquele momento, e você começa a ter uma outra visão. Você começa a ter uma visão do outro e você começa a ter uma visão de um terceiro. Então isso te ajuda a tirar melhores conclusões de desafios que você tem vivido no seu dia a dia. Muito interessante, né? Ô, Tony, o Carlos Souza diz o seguinte: eu sou de Anápolis e como a inteligência emocional pode ajudar pessoas que sofrem de ansiedade e depressão? Carlos, obrigada aí pela sua participação, um abraço para você e pessoal de Anápolis, e aí? Carlos, obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu quero falar para você é: você não é ansioso e você não é depressivo. Você está. E não que você tenha falado com essas palavras, mas eu gosto de começar a falar dessa maneira porque muitas vezes a gente começa a pegar algo que rotularam, tá? E é claro que a ansiedade ela é um problema no dia de hoje, a depressão ela é um problema muito grave, e eu quero te dar os parabéns por você se dar a oportunidade de colocar isso na mesa. Porque tem muitas pessoas que elas passam para o próximo estágio porque elas não se dão a oportunidade de levantar a mão e pedir ajuda. Então, parabéns para você, Carlos, que teve a coragem de se expor aqui, e eu sei que muitas vezes não é fácil se expor, tá? Parabéns por essa ousadia sua em ter perguntado. Então eu quero te falar que você não é ansioso, você não é depressivo, você está com ansiedade e você está com depressão. A ansiedade, ela nada mais é que um excesso de preocupação. Preocupação é algo que não aconteceu ainda, mas eu começo a maquinar todo um cenário catastrófico da minha cabeça e começo a sofrer com antecipação. Então, respondendo a sua pergunta, a inteligência emocional, ela pode e muito te ajudar, tá, Carlos? E mais uma vez, não estou aqui querendo defender e vender o meu peixe, mas passar por um processo imersivo, ele pode te ajudar e muito. Porque as pessoas elas não se dão a oportunidade de parar um momento para cuidar da vida delas, emocionalmente falando. E lá, você vai ter a oportunidade de ter vivências emocionais. E vivências emocionais têm o poder de reprogramar a sua mente. Então a inteligência emocional ela pode sim te ajudar. E dentro do treinamento, você vai encontrar muita inteligência emocional. Tem a pergunta aqui da Fernanda. Ela diz o seguinte: boa tarde, Tony. Meu nome é Fernanda e eu sou de Goiânia, setor oeste. Sinto que a ansiedade tem me atrapalhado muito nos meus relacionamentos. Você teria alguma dica para me ajudar a lidar com isso? Fernanda, obrigada aí pela sua participação. Um abraço para você. Fernanda, boa tarde. Obrigado pela pergunta também. Fernanda, se você procurar hoje na internet técnicas para lidar com ansiedade, você vai achar várias situações, desde um Augusto Cury mais renomado a nível não apenas nacional, mas diria até mundial, como pessoas mais anônimas. Então, maneiras de você trabalhar a ansiedade, você vai ver que tem muita informação na internet que te ensina a lidar com isso. Mas qual que é o ponto? Por que eu estou falando assim? Porque você é um ser único. Você, a sua identidade só tem a sua. Se você virar para algum parente, se você virar para alguém e procurar uma identidade igual a sua, não existe. A sua digital é única. Por que eu estou falando assim, Adriana? Se dê a oportunidade de experimentar. E eu não quero te frustrar, mas pode ser que você não encontre a solução na primeira tentativa. Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive crises de ansiedade. Inclusive, para quem não sabe, das minhas épocas de crise de ansiedade, eu saía para a rua chorando. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu achei por várias vezes que eu fosse morrer. Agora, já testei meditação, respiração, escutar áudio, ver vídeos, tudo isso eu já testei. E eu percebi algumas coisas que faz mais sentido para mim. Então,
Fernanda, comece a entrar nesse meio do autoconhecimento para você fazer alguns testes. Uma coisa que eu gosto bastante, que para mim me ajudou muito, é trabalhar bem a respiração, porque a gente respira muito mal, tá? Respira muito mal, e você entender que boa parte das suas preocupações, ela não vai dar em nada. Faz um exercício agora que você está me ouvindo aí. Para analisar as últimas 20 preocupações que a Fernanda teve na vida dela. Dessas 20 preocupações que você colocou no papel, quantas de fato que aconteceu? Você vai perceber que a minoria, ela aconteceu. Só que, mais uma vez, André, você me perguntou agora há pouco, que tem muitas pessoas que podem ter algo que elas não sabem. E a ansiedade, dependendo da maneira como a pessoa foi tratada lá atrás, pode ter um gatilho que esteja acionando essas situações e a pessoa não consegue resolver. É por esse motivo que é importante a pessoa ela se dar a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento e se dar a oportunidade de trabalhar o lado emocional. Espero ter te ajudado aí, viu, Fernanda? Eu estava olhando aqui a pergunta do Rafael Oliveira e eu me identifiquei um pouco com você, Rafael. Obrigada aí pela sua participação. E ele diz o seguinte: oi, meu nome é Rafael Oliveira, eu sou de Trindade e tenho problemas para lidar com a raiva. Você tem alguma técnica que possa me ajudar a controlá-la de maneira saudável? Eu não quero usar remédios. Rafael, obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: você tem raiva. Todas as pessoas à sua volta têm também. E raiva é bom. Raiva é bom. Você tem raiva? Raiva é bom. Raiva é ótimo. Raiva é ótimo. Pessoal, eu vou dar um exemplo. E eu não gostaria que vocês levassem para o lado religioso da coisa. Até porque eu não estou aqui querendo defender nenhuma religião. Mas tem uma história na Bíblia que diz que Jesus entrou no templo. E naquele tempo estava acontecendo um comércio. E era algo que Jesus abominava. Porque naquele local, segundo a concepção dele, não era para ter comércio. Imagina se Jesus, naquele momento, por gentileza, pessoal, tirem aqui, por favor, tá? Aqui não pode haver comércio, então, por gentileza, retira. Como que Jesus chegou? Jesus ele não chegou com essa postura. Jesus ele chegou com a postura de ira. Jesus ele chegou com a postura enérgica. O que eu quero te falar, meu amigo, que fez essa pergunta é o seguinte: substitua a raiva por essa, vou até criar um nome aqui agora, ira santa. O que eu quero dizer com ira santa? A raiva, ela é uma energia. E energia, ela faz as coisas acontecerem. Se você começar a ressignificar essa raiva sua, você vai começar a ter mais potencial de execução. É uma dica poderosa, até porque você não vai conseguir eliminar 100%. Então comece a transferir essa raiva sua. Estou lá no trabalho, o meu chefe chamou a minha atenção, fiquei pé da vida, dá vontade de dar um tapa na cara dele. Pega essa raiva sua de dar um tapa na cara e fala o seguinte: eu vou mostrar para esse cidadão que eu sou muito melhor do que ele acha que eu sou. Você percebe como essa ira, como essa raiva poderia ser usada de uma maneira negativa e você pode usar esse recurso para executar ainda mais? Essa é a primeira sugestão. Agora, Adriana, não vamos ficar apenas nessa questão, porque eu sei que quando a raiva vem, às vezes é um desafio da gente estar controlando. Uma coisa que eu quero te falar também, comece a observar como que está os hobbies na sua vida. Porque muitas vezes, Adriana, na correria do dia a dia, a gente quer conquistar o mundo e se esquece que nós somos feitos de carne e de osso. E nós temos que ter momento de descompressão, que a gente possa aliviar o estresse. Então, como que estão os hobbies da sua vida? Aquelas questões que você gosta de fazer, que te traz prazer, entenda. Quando eu falo te traz prazer, eu estou falando que te traz prazer e te faz bem. Porque se uma pessoa olha, não, eu gosto de beber, então quer saber? Eu vou enfiar o pé na jaca e vou começar a beber muito mais. Não é sobre isso que eu estou falando. Às vezes é um futebol, às vezes é um filme que a pessoa gosta de assistir final de semana e já tem tempo que ela não assiste. Às vezes é um passe, às vezes é comer uma pizza com um amigo, com a família. E a pessoa começa a acumular até o momento que ela estoura. Então a outra sugestão é: observe com muito carinho como que você está tratando seus hobbies. Pode ser que você descubra algumas coisas aí.
E tá feito o convite para participar do Start Day também, tá? Vamos liberar essa ira e essa raiva lá. Verdade, né? É o chamado de estupim curto, né, Tony? Muita gente tem. E o João Nogueira pergunta o seguinte, ele é do bairro Setor Bueno, daqui de Goiânia. Eu sempre fui muito ansioso e isso tem atrapalhado minha vida. Como posso desenvolver a inteligência emocional para lidar melhor com essa ansiedade? São perguntas mais ou menos iguais às outras, sim, Muita sim. gente ansiosa, né? Ô, João, obrigado mais uma vez aí pela pergunta. A ansiedade, de fato, é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Aqui eu já falei muita coisa sobre ansiedade, tá? Falei sobre respiração. Uma coisa que eu vou sugerir, que eu não coloquei aqui ainda, pessoal, é muito poderoso você aprender a meditar. E quando eu falo meditar, não é que você vai ficar lá 1 hora, não é isso, até porque, vamos lá, nós temos que ser prático. Eu sei que a vida sua provavelmente é uma correria. Então, se você se der a oportunidade hoje de parar 3 vezes no seu dia para fazer um ciclo de respiração na casa de 2 a 3 minutos, você já vai perceber uma melhoria. Mas eu quero deixar uma outra sugestão. Existem muitos vídeos bons na internet. Você coloca assim, ó, meditação guiada para dormir. Se você é cristão, meditação guiada para dormir cristã. Você vai achar várias. E você vai encontrar uma que você se simpatiza mais. Pelo tom da voz, pelo que a pessoa fala. Comece a incluir isso na sua rotina. Porque quando você dorme melhor, aquilo começa a entrar no seu subconsciente. E aqui eu colocaria até dois pontos extremamente importantes. 2 horários. Na hora de dormir e na hora de acordar. Eu vou te falar o que eu faço, Adriana. Eu já tenho vários métodos. Eu tenho áudios de reprogramação mental produzidos por mim que eu uso para iniciar o dia e para dormir. E eu tenho alguns vídeos também que eu criei pensando nisso, mas isso é algo muito pessoal. Então eu produzo alguns vídeos com algumas imagens específicas, com alguns sons específicos que faz sentido para mim. Que a hora que eu acordo e tenho contato com aquilo ali começa a me fazer me sentir muito melhor. Eu não estou falando para você, João, que fez essa pergunta, parar, gastar horas e horas para editar um vídeo. Começa, por exemplo, fazendo uma breve pesquisa no YouTube. Você vai encontrar muita coisa boa, testa áudio, testa vídeo, testa respiração, e você vai perceber que essas ferramentas que eu estou citando aqui, ela tem o poder de te ajudar e muito, e muito. Tony, tem uma pergunta aqui do Rafael Souza, se não me engano, Rafael Oliveira, agora Rafael Souza. Tony, meu nome é Rafael Souza, eu moro no bairro Jardim América, aqui em Goiânia, e eu tenho dificuldade em controlar minhas emoções durante discussões acaloradas. Como posso lidar melhor com essas situações? Uma das coisas que você pode começar a fazer, Rafael, é dar nome para as emoções que você está sentindo. Isso está muito relacionado também com o seu processo de autoconhecimento, porque às vezes a gente dá tudo é raiva ou tudo é ansiedade. Sabia que algumas pessoas que perguntaram sobre ansiedade, provavelmente o problema não é ansiedade, é porque como a gente está acostumado a falar que é ansiedade, a gente vai dando poder para essa palavra. Mas como eu falei aqui, o nosso corpo, a nossa vida, ela não é uma área só. Começa a observar como que está o seu estado físico. Porque, Adriana, às vezes a pessoa está jogando a culpa no emocional, e eu não estou falando que é o caso aqui, tá? Mas às vezes a pessoa, por exemplo, está no estado sedentário. Se eu estou no sedentarismo, existem várias coisas que o meu organismo poderia estar me ajudando a potencializar, inclusive o controle de emoções e o controle de raiva, porque uma pessoa que está treinando, ela vai se sentir muito melhor com ela. Então, quando você começa a dar nome para essas emoções, é o primeiro caminho. E uma coisa que eu quero te falar, é Rafael, né? Rafael. Uma coisa que eu quero te falar, Rafael, não se culpe por isso. Não negue as emoções que você está sentindo. Sentir emoção é algo nato do ser humano. Não dá para não sentir. Se a gente começa a não sentir a emoção, nós vamos ser robô. E nós não somos robô. As emoções, elas não foram criadas para te penalizar. Porque é uma coisa que as pessoas geralmente começam a acreditar. Como as emoções me colocam em situações delicadas, às vezes a pessoa começa a tirar a pedra das emoções. E na realidade, a emoção, ela tem um lado muito bom.
através da emoção, eu começo a entender o que o outro está sentindo. Através das emoções, eu começo a aprender melhor. As emoções estão diretamente relacionadas com o meu processo de aprendizado. Então, começa a entender o seguinte: emoções não é algo ruim. E quando você começa a trabalhar esse processo de autoconhecimento e entender o seguinte, Adriana, eu estou mal. Porque tem um momento do dia ali que a pessoa começa a se sentir mal, só que ela não percebe. Se ela começar a fazer a seguinte situação, a seguinte tarefa, todos os dias, no final do dia, eu vou parar um minuto e vou me perguntar o seguinte: como que foi o meu dia hoje? Se eu pudesse escolher algo para fazer de uma maneira diferente, o que eu faria de maneira diferente? Porque quando a gente começa... É uma autorreflexão que a pessoa faz em um treinamento, né? E quando a gente faz isso, a gente começa a se entender mais. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu faço, Adriana. Uma das coisas que eu gosto de fazer, eu tenho... E por que eu faço isso? Porque eu me conheço hoje mais. Eu tenho os meus momentos, eu comigo mesmo. Então tem momento, por exemplo, que eu pego meu carro, vou dar uma volta na cidade, vou para um parque. Por quê? Porque espairecer ajuda, né? Eu me conheço. Verdade. Eu me conheço. E da mesma maneira, dá para as pessoas começarem a fazer esses trabalhos de autoconhecimento para ela entender qual que é o limite dela. Tony, achei interessante aqui a pergunta do Rodrigo. Ele diz o seguinte: eu moro em Anápolis, meu nome é Rodrigo, eu moro em Anápolis, eu tenho dificuldade em lidar com as críticas e rejeições que recebo. Como eu posso desenvolver a inteligência emocional para lidar melhor com essas situações? Crítica e rejeição. Que você deu logo no início, uma experiência própria que você viveu, né? Só repete o nome dele. É Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Isso é muito provável que está relacionado com o seu passado, tá, Rodrigo? E aqui eu não estou querendo jogar pedras em quem colocou isso dentro de você. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser amigo, pode ser qualquer pessoa que lá atrás representava alguma autoridade. Eu vou te dar um exemplo. Essa é uma característica, por exemplo, até de filho do meio, sabia? Porque, olha só, quando você é um filho do meio, você não é o queridinho, que é o mais novo, e você nem é o sabe-tudo, que é o mais velho. Então você quer ficar mostrando, chamando a atenção de pai e de mãe, para que você tenha a atenção do seu pai e da sua mãe. Então, eu estou contando essa curiosidade aqui, porque às vezes esse excesso de querer a aprovação do outro é algo, às vezes, que você faz com a mentalidade de uma criança. E eu não estou falando que você é uma criança de 5, 6 anos de idade. Isso é algo que está instalado em você, que te faz automaticamente buscar essa aprovação. Mas eu quero te dizer algo. Ninguém, quando a pessoa está falando algo sobre você, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre você. Então, quando você começa a ter essa mentalidade, você começa a perder um pouco o medo. E mais uma vez, Adriana, eu vejo que esse caso é um caso extremamente interessante de se trabalhar através de imersão. Porque a imersão, a pessoa vai ter a oportunidade de trabalhar de maneira muito específica esse ponto que ele colocou aqui. E trabalhando a questão da ressignificação. Tony, eu sei que você tem muito mais a ensinar para muita gente. As pessoas hoje vivem na ansiedade, na depressão, um complexo, enfim, né? Você viu aqui tantas perguntas, mas você tem muito mais a oferecer do que estar aqui no programa. E queria que você, então, finalizasse falando do seu treinamento, do projeto que você veio aqui para apresentar, para que essas pessoas possam aprofundar mais em conhecimentos, fazendo aí esse treinamento com você. Deixa seu contato para a gente, o dia do treinamento, enfim, né, para que possamos conhecer melhor esse trabalho, esse projeto seu e adquirir aí. Tá. Pessoal, encerrando aqui minha participação, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, para mim, isso é muito mais do que um trabalho. Muito mais que um trabalho. Isso, para mim, é uma missão de vida. E eu não estou falando aqui, contando uma história bonitinha para quem está me ouvindo aí do outro lado. Porque, a partir do momento que eu ressignifiquei, a partir do momento que eu alterei a minha mentalidade, eu pude dar existência a 2 novas vidas, e aqui eu estou falando das minhas filhas, eu pude casar, eu pude ser promovido no trabalho, e eu pude inclusive estar aqui.
Por que eu estou falando isso, Adriana? Eu tive a oportunidade de ter muitos resultados na minha vida e eu tenho a convicção que se eu não tivesse alterado a minha mentalidade, eu não estaria aqui. E eu sei que o que eu estou falando aqui pode ajudar a vida de muitas outras pessoas. Então, o meu convite para você não é para você fazer um curso, um treinamento de um dia. O meu convite é que você se torne uma pessoa muito melhor do que você é. Por quê? Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você vai ser melhor na sua casa, você vai ser melhor no seu trabalho, você vai ser melhor na sua cidade, você vai ser um ser humano muito melhor. E é esse o meu propósito. Para quem quiser saber mais sobre o treinamento Start Day, que é um treinamento que vai acontecer neste sábado, dia 6/5, no Castro Hotel, em Goiânia. Para quem quiser fazer o cadastro, como que faz? Você pode me procurar lá no meu Instagram, que eu ou a minha equipe, nós vamos estar te atendendo. Meu Instagram é, anota aí, Tony Jesus Oficial. Tony com Y. Tony Jesus Oficial. E eu não combinei isso com você, Adriana, mas eu quero dar uma boa notícia, tá? Para as pessoas que interagiram, para as pessoas que estão online aqui, se me chamar ainda hoje lá no meu Instagram, olha, estou aqui, te vi lá no programa da Adriana, eu vou conceder um desconto de 30%. E para quem está curioso, pode falar valor aqui, Adriana? Pode. Porque às vezes a pessoa está me ouvindo aqui, nossa, vai ser o preço de um carro esse treinamento. Pessoal, o valor do treinamento é R$ 147. R$ 147. Sabe por que eu coloquei esse valor, Adriana? Para a pessoa não ter desculpa de não fazer. Porque eu realmente eu estou aqui em uma missão. E para você que está assistindo aí, você não vai pagar 147. Eu tenho um desconto especial para as pessoas que me chamarem hoje. Basta mandar lá no direct. Estou ao vivo, te vi ao vivo, eu quero. Que eu vou dar um desconto aí para possibilitar essas pessoas estarem participando conosco aí no dia 6/5. Que inclusive é sábado agora, né? Próximo sábado. Gente, não percam, e o programa é transmitido ao vivo, mas ele fica gravado nas redes sociais, não deu tempo de anotar? Vai lá, assiste novamente, anota e procura o Tony. Eu quero te agradecer pela sua presença, pelos esclarecimentos e por ter um projeto tão enriquecedor na vida de muita gente. Obrigada, Tony. Prazer estar com você, viu? Obrigado.